Olá, está no ar o Câmara em Ação. Na próxima meia hora, eu e o comentarista Carlos Maglio trazemos para você as principais discussões que movimentaram o Legislativo paulistano durante a semana. A sessão plenária da última terça-feira aprovou ao todo 47 projetos de autoria dos vereadores. O projeto que determina o dia do enfrentamento à violência nas escolas passou em segunda votação e segue para a sanção do prefeito. O autor explicou a importância do projeto. Pelos últimos acontecimentos que a gente tem acompanhado dessa violência que tem afetado as escolas, é fundamental a gente conscientizar a população. Então, esse dia 27 de março é para que a gente possa fazer uma reflexão, pensar em alternativas de combate à violência, humanizar as relações e saber que o ambiente escolar é um ambiente do conhecimento e não da violência. Também segue para a sanção do Executivo o projeto que inclui no calendário de eventos da cidade o Dia Municipal em memória às vítimas do ataque terrorista promovido pelo Hamas em Israel. Vale lembrar que em 7 de outubro de 2023, os terroristas do Hamas invadiram o sul de Israel e mataram mais de 1.200 pessoas, de jovens que estavam ali falando sobre a paz. Foi um ataque totalmente absurdo, violento, cruel, e eu acho que é muito importante que a gente tenha um dia como esse para lembrar essas vítimas, para que isso nunca mais aconteça em país algum. Em primeira discussão, foi aprovado o dia do Beatles Day, Dia Internacional da Beatlemania, em 9 de outubro. O projeto segue para a segunda votação. Nós temos um grupo muito grande de fãs aí, que são assim, fanáticos mesmo, né? Então a gente vai em vários eventos que nos convidam, eu participo ativamente, eu apoio. São pessoas apaixonadas pelas músicas e também a gente dá um incentivo maior à cultura. Também segue para a segunda votação o projeto de autoria do vereador Rodrigo Goulart, do PSD, que propõe o Dia dos Empreendedores Gastronômicos no dia 2 de setembro. O Dia da Família Afro-Brasileira também passa a fazer parte do calendário oficial de eventos da cidade de São Paulo. O projeto do vereador Milton Leite, do União, passou em segundo turno e segue para a sanção do prefeito. E o Dia da Marcha das Mulheres Negras também segue para a segunda votação em plenário. O projeto foi aprovado pela maioria dos vereadores da Casa. A Marcha das Mulheres Negras é uma marcha que acontece organizada por movimentos sociais de mulheres negras desde 2015 na cidade de São Paulo. E todo ano elas saem às ruas para falar sobre o bem viver, sobre a vida das mulheres negras e a importância de se debater temas que são fundamentais para a existência das mulheres negras na cidade de São Paulo. Então a gente fica feliz que a cidade reconhece a importância desse tipo de iniciativa. Olá, Máglio. Como sempre, é um prazer ter sua companhia aqui no programa. Privilégio estar com você, Carol, e com os nossos telespectadores. Máglio, assuntos importantes, acho que não só para a cidade, mas envolvendo também questões mundiais, além de propostas culturais e de enfrentamento da violência nas escolas. Com certeza, que engloba ao mesmo tempo a educação e a questão da violência também, né? Que acaba levando para os pais, principalmente, uma preocupação impressionante. Por isso, tem que ser tratado. E é importante lembrar que nós tivemos aí também a questão da inclusão, né, que foi discutida em 2 projetos de leis também que foram aprovados. Uma coisa importante para lembrar para você que nos assiste, os vereadores têm uma série de projetos de lei. Todos esses projetos de lei que os vereadores têm e que vão a plenário para ser aprovados e que passam também pelas comissões da Câmara Municipal de São Paulo, estão todos no portal da Câmara. Se você entrar, saopaulo.sp.leg.br, você tem lá os vereadores, você clica no vereador, tem lá projetos de lei. Então, são projetos de lei dos vereadores que sempre tem pauta com projeto de lei de vereador. Muitas vezes, você tem que abrir exceção nos projetos dos vereadores para votar os projetos do Executivo, que são projetos importantes, que requerem muito mais discussão, que requerem audiências públicas, como é o caso do orçamento que nós estamos vivendo agora, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, tudo isso é importante. A partir do momento que se tem uma sessão plenária somente com projetos de vereadores, é onde a gente vê essas propostas que aparecem. E muitas delas refletindo reivindicações da população. Porque a população, através do acompanhamento do mandato do vereador, traz para cá demandas.
E nós tivemos, nessas últimas semanas, muitos projetos de vereadores que foram votados e aprovados. Inclusive, vereadores que, lamentavelmente, não conseguiram renovar o seu mandato para o ano que vem, tiveram também essa oportunidade com prioridade. E aí esses projetos refletem aquilo que muita gente está pedindo, que muita gente quer. Então, por isso que é importante a gente parar e pensar um pouquinho nisso. Se você analisar, é importante, porque eu gosto de lembrar sempre, eu e a Carol, para que vocês acompanhem. Porque hoje a Câmara Municipal de São Paulo dá ferramentas importantes para você acompanhar o vereador, aquele vereador que você votou, quais são os projetos que ele está defendendo, tem tudo lá. Tem todas as propostas ali. Projetos que já foram aprovados, projetos em tramitação, né? Aqueles que estão ainda passando pelas comissões. Esse é um trabalho do Poder Legislativo, que funciona dessa forma. Claro, ressaltando sempre, o vereador não está aqui só para votar projetos, ele está aqui para fiscalizar. Aí você vai aonde? Você vai nas CPIs, você vai numa série de outras audiências públicas onde o vereador está lá também para fiscalizar diligências que são feitas fora da Câmara. Então, tudo isso faz parte do processo legislativo e a gente procura fazer isso, levar até você. Agora, você tem a responsabilidade de acompanhar. E você tem como fazer isso, né? Repito, sampaulo.sp.leg.br, clica lá no seu vereador, você vai ver tudo o que ele faz aqui na Câmara. Você falou em fiscalizar, Mário. Vamos falar de um tema que a gente gosta muito, que é a questão da fiação, da energia aqui na cidade de São Paulo, porque os membros da CPI, da regularização da fiação, realizaram o segundo encontro da comissão na última quinta-feira. O plenário 1º de maio sediou o segundo encontro da Comissão Parlamentar de Inquérito da Regularização da Fiação. Presidida pelo vereador Aurélio Nomura, do PSD, a reunião contou com a participação de representantes da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, da SP Regula e da Enel, para esclarecimentos acerca de diversos assuntos, como o enterramento de fios, fornecimento de energia, retirada de cabos inutilizados e a fiscalização acerca dos serviços prestados pelas operadoras. Em primeiro momento, os parlamentares apreciaram e aprovaram os requerimentos dos vereadores Sansão Pereira, do Republicanos, e Luana Alves, do PSOL, que convidam outras instituições a participarem das próximas reuniões da CPI. Em seguida, os representantes das empresas passaram a conceder oitivas. O primeiro a falar foi Marcelo Augusto, da Anatel, que respondeu à vereadora Cris Monteiro, do Novo, sobre a complexidade na fiscalização da fiação nos postes da cidade. Eu não entendo como um problema de fiscalização em princípio, mas é um problema estrutural. É além disso, é antes da fiscalização. A rede está tão desordenada hoje em dia que só a fiscalização não resolve, né? Eu chegaria lá, em algum momento me depararia com um problema estrutural. Precisa de uma frente ampla, maior, que não é só o setor telecom. É preciso envolver todos. Logo após, quem prestou esclarecimentos foi a representante da SP Regula, Valéria Rossi Domingos. Entre os temas debatidos, ela teceu comentários sobre furtos de fiação e estudos para combater essa prática. Está sendo estudado alguma coisa para solucionar esse problema? Se está sendo estudado, sim. Qual? Então, a solução, existe, por exemplo, o cabo de alumínio. Ele não tem a mesma eficiência do cabo de cobre. Indiscutivelmente, o cabo de cobre, eu acho que o meu colega Márcio também pode confirmar, por ter habilitação, ele é engenheiro elétrico, o melhor condutor sempre vai ser o cobre. Existe o alumínio, ele tem uma durabilidade menor e também menor interesse de furto, porque ele não vai ter valor de revenda como sucata. Todavia, outra solução seria encapar o cabo de cobre com um tubo de PVC, criar um duto, ou concretar mesmo, criar uma dificuldade. O que já se trabalhou é para se fazer o acesso onde fica o poste. Então, você tem que fazer a remoção do poste para acessar quando tem que fazer alguma manutenção, algum reparo. Mas, ainda assim, foram identificados furtos do próprio poste. Na sequência, o representante da Enel, Danilo Ceni, foi ouvido. Entre os assuntos debatidos, ele relembrou o apagão ocorrido na cidade de São Paulo no dia 11 de outubro, defendendo a atuação da empresa. Uma situação totalmente diversa e imprevisível para todo mundo.
Nunca se registrou um vento tão alto na cidade de São Paulo desde quando começou a ter a marcação de velocidade do vento aqui, desde 1995. As árvores foram arrancadas pela raiz, árvores que não estavam nem no lado da rede, caíram sobre a rede, destruíram postes, destruíram a rede inteira. E reconstrução de rede demora muito. É um trabalho árduo. Então, isso aconteceu em toda a área de concessão. O presidente da CPI, vereador Aurélio Nomura, do PSD, avaliou os esclarecimentos concedidos. Olha, eu acho que essa reunião foi muito boa, deu para entender a posição de cada um, mas o que a gente verifica é o seguinte: cada um quer trabalhar no seu quadradinho. O que está de a competência dele, eles fazem, mas não estica um passo a mais para tentar atender, ajudar, melhorar a qualidade do atendimento do serviço. E foi o que mostrou. Qualquer coisa, leis federal, não adianta uma lei municipal, não adianta uma reunião, nós estamos ajudando. Mas essa ajuda é uma ajuda que não é proporcionalmente razoável dentro do gravame que ocorreu esses 2 momentos que nós tivemos, no dia 11 e até recentemente. É importante que as entidades se reúnam para vir com uma proposta adequada e satisfatória para a população de São Paulo. A próxima reunião da CPI de regularização da fiação deve ocorrer dentro de 2 semanas, no dia 14 de novembro. Olha, a gente viu que a CPI está aí no início dos trabalhos, né? Já ouviu a Anatel, SP Regula, a Enel, faltou a ANEEL aí, mas a gente acredita que em breve tem algum representante. A gente ouviu aí a representante da SP Regula falando sobre a possibilidade da troca do fio de cobre pelo de alumínio, que a eficiência não é tão boa. Tem muita coisa para ser discutida nessa CPI. E veja quanta coisa se descobre a partir do momento que uma CPI é instalada aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Nós já tivemos uma outra CPI que descobriu muita coisa errada nessa mesma relação de fios, né? Furto de fios e cabos. Furto de fios e tudo bem, que, aliás, que foi também relatado aí, continua esse problema de furto. Houve esse relato, porque eu acompanhei, inclusive, essa reunião. E na semana passada eu comentei uma coisa aqui, que foi falado também na reunião. A questão da ANEEL, que está com processo em mãos desde junho, ela tem 6 meses, portanto até dezembro, para tentar uma regulação de quem vai administrar os postes. Hoje os postes são da Enel, compartilhando com as empresas de telefonia, com a chamada Telecom, que foi citada aí na matéria, que aí se engloba TV a cabo, se engloba telefonia, se engloba internet. Esses postes não estão sendo suficientes para o tanto de fio que tem. Foi abordado na reunião uma outra questão também, que eu já tinha falado aqui, que está cheio de fio que não tem energização, não serve para mais nada. Por quê? Porque já tem a fibra que substitui esse, mas deixaram o fio lá. E o fio está ocupando espaço no poste que de repente não precisaria mais. Aí se falou em fiscalização. O número de fiscais é muito pequeno para a quantidade de postes. A própria ANEEL, ela fez um trabalho em nível nacional e foi comprovado que a questão de fios irregulares nos postes no Brasil todo chega a 10 milhões de postes com fios irregulares, com fios que, lamentavelmente, muitos não funcionam. Então, tudo isso a gente tem que parar um pouquinho e pensar. O que está sendo esperado, e o vereador Aurélio Nomura falou bem, cada um no seu quadrado, eles estão esperando essa decisão da ANEEL. Afinal de contas, vai ter uma empresa que vai ajudar, uma empresa que vai regular essa questão toda? Porque a Enel é detentora, em princípio, dos postes. Ela tem que compartilhar com a telefonia, com tudo isso que eu falei. Só que aí gera um problema. Por quê? Porque tem muita gente que está ocupando esses postes com fios que já não servem mais para nada. A fibra já substituiu. Então veja que o problema é sério. O problema é do número de fiscais também. O número de fiscais é pequeno. E também os fiscais, de repente, não, eles resolvem até a página 2, porque quem tem que resolver é lá. Então tem que ser o quê? Um acordo entre a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, entre a Anatel,
Agência Nacional de Telecomunicações, que são agências reguladoras. Essas duas têm que entrar num acordo, aguardando o que a ANEEL vai fazer em relação a essa deliberação. Vai ter um terceiro para nos ajudar nisso, que vai ser uma empresa para regular toda essa situação? Então, veja que a CPI está entrando num ponto que muita gente desconhecia, né? A gente falava, poxa, mas o poste, essa coisa, muito fio, mas a gente desconhecia os problemas que existem. Por isso o vereador falou, né? Está cada um no seu quadrado por enquanto. Por quê? Porque não dá para você fazer muita coisa enquanto a agência reguladora não tomar uma providência. Foi falada a questão do furto mais uma vez, porque os furtos estão aí. Mesmo quando você tem poste, quando você tem rede já de fios aterrada, como é o caso de rodovias, o pessoal continua chegando com alicate, corta aqui, o outro depois de 2 quilômetros corta lá, enrola, vai embora. Leva para casa e não acontece nada. Também é um problema a ser resolvido, porque uma rodovia fica às escuras. Aí você tem riscos de acidentes e tudo mais. Por isso que agora mais pessoas vão ser chamadas para conversa, mais agentes que fazem parte dessa questão para que haja discussão. O pessoal da Enel, claro, compareceu, já esperava que eles fossem falar isso, a culpa é do vento. Não, tudo bem, a gente analisa 103 quilômetros. Você imagina nos Estados Unidos, que chega a 250. Exatamente. E muitas vezes eles dão um jeito. Então, tudo bem, já sabe que vai ter, então vamos se preparar. A Enel teve aqui, naquela outra CPI que a gente já citou, dos furtos de fios e cabos, dizendo o seguinte, quando acabou a energia elétrica, isso lá em novembro do ano passado, faltaram equipes, não tinha gente suficiente para atender. Foi falado aqui, no tempo da Eletropaulo, chegamos a ter cerca de 14 mil funcionários. Quando houve a privatização e a Enel assumiu, baixou para 7 mil. Metade? Não dá. São Paulo é gigante, não dá para você atender uma cidade que nem São Paulo, que hoje, lamentavelmente, a gente tem que pensar que esses casos vão voltar a acontecer, porque isso é fato. Cada vez mais nós vamos ter tempestades, ventos mais fortes, isso nós vamos ter mesmo. E precisamos estar preparados, a Enel precisa estar preparada. Exatamente. E, sobretudo, contratar eletricista, contratar gente que está acostumada a trabalhar com isso, muitos que foram demitidos no tempo da Eletropaulo que estão aí sem emprego. Então, chamar esse pessoal para trabalhar. Porque aí a Enel vai falar o seguinte, olha aqui, nós contratamos, nós temos gente suficiente para atender esses problemas todos. Claro que a gente não consegue, evidentemente, controlar o vento, não dá para controlar. Isso é uma coisa que não dá e nós nunca vamos conseguir controlar. Agora, o aterramento de fios é uma solução. A Enel chegou a dizer na reunião, árvores que foram arrancadas pela raiz que derrubaram a rede elétrica. Se o fio está embaixo, não vai acontecer isso. É um risco, claro, é um risco para as pessoas que estão passando. Deus o livre, tem um carro passando ali, as pessoas no carro, as pessoas que estão passando a pé. Claro que é um risco, né? Mas aí é uma outra questão, a energia já não falta nesse caso específico. Já falamos aqui também que a questão do aterramento de fios, o custo não é milhões, é bilhões. São bilhões, é muito caro. Então, tudo isso, Carol, é importante. Cada reunião que a gente tiver da CPI, nós vamos ter mais argumentação e você que acompanha a gente, vai tomar conhecimento de coisa que você não sabe muitas vezes. Você não tem ideia. Por isso que é importante acompanhar sempre aquilo que eu sempre falo, né, Carol? Exatamente. Malho, a gente vai para um rápido intervalo agora e no próximo bloco você confere como foi a primeira audiência pública sobre o orçamento de 2025 para São Paulo. Fique com a gente, o Câmara em Ação volta em instantes. Olá, eu sou o Carlos Malho. Toda sexta-feira às 19 horas nós temos um encontro no Câmara em Ação. Um resumo com as principais notícias da Câmara Municipal de São Paulo. Mas você pode acessar nossa playlist no YouTube. É só você apontar o QR Code do seu celular e se inscrever. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta com o Câmara em Ação. Na última quarta-feira, a Comissão de Finanças deu início à série de audiências públicas para debater o projeto de lei orçamentária anual para o ano que vem.
O debate contou com ampla participação popular. Dentre os mais de 50 inscritos para a manifestação, cerca de 30 munícipes deram voz a particularidades nas áreas da cultura, educação e mobilidade. Pedimos um aumento na verba porque está faltando muita cultura nas comunidades. O prefeito falou que a favela venceu, então agora a gente quer que essa verba, esses valores e esse apoio vá realmente para a mudança dos nossos jovens nas comunidades. A gente precisa melhorar a única escola municipal de música ligada à orquestra. E ela é transformadora, porque, por exemplo, eles saem de lá e vão dar aula na periferia. E eles tiveram aula com os melhores professores. E isso a gente precisa investir na cultura. O Orçamento Cidadão, que é um espaço para as contribuições da população na definição do orçamento, também foi questionado durante as falas. Cada uma das 32 subprefeituras da cidade tem o piso de R$10 milhões previstos para comportar as iniciativas populares. Até o ano passado não tínhamos limitador, né? Nós tínhamos aí um orçamento sem limitação, tá? E aí o orçamento ficou prático, né, de a gente construir obras de investimento e não obras só de custeio, né? Hoje os 10 milhões ele vai justamente limitar a gente com obras de zeladoria. A primeira audiência pública do Orçamento de São Paulo para 2025 contou com uma apresentação geral da Secretaria Municipal de Fazenda em torno da Lei Orçamentária Anual. Um contexto econômico de São Paulo, além das perspectivas de arrecadação e a distribuição dos recursos, fizeram parte da planilha de previsão dos investimentos. E a gente também espera aí continuar investindo muito na cidade, os investimentos continuam tendo um nível bastante elevado comparativamente ao histórico da cidade. Então, a educação continua tendo o maior orçamento da cidade, depois, em seguida, vem a Secretaria de Saúde, porque a função saúde é super importante na cidade e consome uma quantidade de recursos relevante. Em seguida, transportes são os grandes destaques. Políticas públicas transversais que envolvem mais de uma área foram contempladas no orçamento. O orçamento climático vai dispor de R$20 bilhões e o orçamento direcionado a políticas para mulheres, R$3,4 bilhões. Já a regionalização do orçamento preconiza R$64,7 bilhões. A gente destaca também o Orçamento Cidadão, que é a forma que o Executivo adotou para promover a participação social na elaboração da proposta orçamentária. O Conselho Participativo Municipal adotou ali um papel preponderante, ele priorizou as propostas enviadas pela população, enviou propostas próprias, apresentou recursos ali na análise de viabilidade e para cada subprefeitura tem R$10 milhões garantidos na proposta para que as propostas eleitas da população, que foram consideradas viáveis, elas possam ser implementadas, executadas, monitoradas durante o ano de 2025. Além das propostas que foram eleitas, as secretarias também escolheram algumas propostas que já eram compatíveis com o seu orçamento, não vão precisar desses 10 milhões, então o resultado final é que tem mais propostas da população que foram indicadas e vão estar contempladas ali na peça orçamentária. A audiência pública geral será seguida por mais 8 debates temáticos e uma de devolução aos apontamentos da população. Eu acho que já criou-se assim uma expectativa de que podemos realizar muitas coisas. Eu acho que o processo eleitoral acabou, né? E aí o grande desafio é esse ritmo de obras na cidade, enfim, esse desafio que é da cultura, que ainda luta por 3%, esse desafio da habitação popular, que nós achamos que não deve diminuir o ritmo, o desafio da assistência, que sempre tem um déficit. Agora teremos mais 9 audiências públicas, teremos as temáticas e dentro das temáticas eu acredito que iremos avançar ainda mais. E aqui o objetivo é um só, construir uma peça orçamentária que venha de fato atender os anseios da sociedade e melhorar a qualidade de vida de mais de 12 milhões de habitantes. Mário, essa foi a primeira audiência pública geral, do orçamento da cidade para o ano que vem. E a gente sempre fala aqui da participação da população e a gente viu aí uma grande participação da população nessa audiência pública, Muitos inscritos e tem que ser assim, Tem que ser assim. Eu e você estamos falando, está dando eco, né? É. Pelo menos o pessoal está ouvindo, está assistindo.
E quando se fala em participação popular, é muito importante lembrar que se falou em orçamento cidadão. Orçamento cidadão. A gente sabe, a Carol sabe também, depois de tantos anos já cobrindo aqui a Câmara Municipal, que quando chega o orçamento aqui na Câmara, a Prefeitura já fez várias audiências públicas. A Prefeitura, não a Câmara, a Prefeitura, o Executivo chama as audiências públicas, vai colhendo essas informações da população nestas audiências públicas do Executivo, e aí começam a aparecer, por exemplo, situações como a limitação de 10 milhões por subprefeitura, que foi falado na matéria, outras reivindicações importantes, até se chegar no valor geral estimado pela Prefeitura, que é enviado para cá. 122 bilhões e 700 milhões de reais. É a previsão para o orçamento 2025. É o total do bolo. O bolo tem que ser repartido aí, evidentemente, para secretarias, para subprefeituras. Se falou muito aí na questão da educação e da saúde, que constitucionalmente tem de ter, por causa da lei de responsabilidade fiscal, valores a mais. Saúde está girando em torno de 21 bilhões, educação passa um pouquinho. Isso somente o orçamento nessas áreas. Mobilidade urbana. Também vai se gastar muito dinheiro, porque mobilidade, você está numa cidade de São Paulo que é gigante. E aí, o que acontece? A primeira audiência pública já, de uma certa forma, foi boa, porque a gente viu o comparecimento e as reivindicações. Aquilo que eu e a Carol sempre falamos aqui. As pessoas já estão vendo lá quanto tem e falam assim, peraí, isso aqui é pouco. É pouco para o meu bairro. É o que foi falado aí, questão da cultura. Muita gente já reclamando, falou, olha, o que tem para investir em cultura aqui é pouco. Até porque cultura é uma das saídas também, porque uma criança, um jovem, um adolescente, que de repente vai para um movimento cultural de música, por exemplo, ele já fica nesse movimento cultural ali e isso evita dele sair para a rua, dele procurar coisas ruins. Então tudo isso é importante e as pessoas vêm para cá justamente para trazer essas reivindicações. E vem mais audiências por aí, né? Nós temos na semana que vem... Dia 5, depois dia 6 também exatamente. Tem outra. Dia 11 tem outra. Então você tem, é só você entrar lá, né? No saopaulo.sp.lg.br/audiências públicas. Você tem um hot site que só trata disso. Vê as datas. Participe, né? Sempre. Exatamente. No hot site do orçamento tem todas as informações, o orçamento detalhado também. Com certeza, inclusive para as secretarias. E os textos que estão sendo produzidos pelo pessoal do portal da Câmara, é importante você sempre entrar e ver lá, que lá tem os textos de quanto está indo para cada secretaria, de quanto está indo para as subprefeituras. Foram divididas as subprefeituras no caso das regiões. Então, subprefeituras da Zona Leste, da Zona Oeste, da Zona Norte, da Zona Sul, da região central, que é a subprefeitura da Sé, basicamente. Então, lá você tem os textos de quanto está indo para cada subprefeitura. Para você já ver, você mora num bairro, por exemplo, da Zona Leste. Peraí, deixa eu ver na subprefeitura. Opa, é pouco, é pouco. Vai precisar de mais coisa aqui. A gente precisa de um terminal de ônibus. Estou dando um exemplo, claro, né? Porque são muitas as reivindicações. E claro que a gente tem que acompanhar, né, Carol? Continuaremos acompanhando e falaremos mais aqui no programa. Málio, muito obrigada mais uma vez pela sua companhia, pelos seus comentários aqui no programa. Você sabe que é um privilégio participar com você, com os nossos telespectadores, renovando sempre o convite para quem nos assiste. Participe do processo legislativo da sua cidade. Isso é cidadania, hein? Exatamente. E este foi o resumo dos principais assuntos em discussão esta semana aqui na Câmara Municipal. Fique ligado nas notícias da Rede Câmara no portal saopaulo.sp.leg.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.